Então falam que lá no sul da França, depois da época da crucificação de Jesus, que 3 Marias e mais um Maximiliano teriam ido primeiro para o Egito, e depois eles voltaram e chegaram ali no sudoeste da França, numa cidade que eles chamam de Le Marie de... Tem um nome, deixa eu ver aqui. Nome da cidade. Les Trois Maries... Não. Les Trois Maries são as 3 Marias. Sainte Marie de la Mer. Sainte Marie, como é em francês, Sainte Marie aqui está escrito no plural, mas se fosse singular também seria Sainte Marie do mesmo jeito, né? Mas ou seja, as Santas Marias do Mar. É o nome da cidade que fica na beirada, né, do mar ali. Que chegaram essas 3 Marias. E aí existe uma especulação de quem seriam essas 3 Marias, né? Então falam que, deixa eu ver aqui, alguns falam que seria Maria, mãe de Jesus, junto com Maria Madalena, que também era conhecida como Maria de Magdala. Aí a outra falam que poderia ser Maria Jacobé, não sei se em português é assim, que é a mãe de Jacques. Jacques seria Tiago o menor. Tiago, é porque tem o Tiago... Tiaguinho, Tiaguinho, então... É porque, The Chosen, na verdade, é o Tiago menor mesmo. É o Tiago menor. Então, Marie Jacobé seria a mère, a mãe do Tiago menor. Que Tiago é Jacques, né, em francês. Então, que é mère de Jacques le Mineur. Então, a mãe dele. Alguns já falam que era a Marie, a mulher de Cleófas, né, que às vezes confundem também com essa Marie Jacobé. E outros falam que seria uma tal de Maria de Betânia, que alguns confundem também com a Maria Madalena, que Maria de Betânia seria uma mulher que apareceu também na crucificação. Porque tinham Marias também na crucificação e tinham Marias na ressurreição. Mas como todo mundo chamava Maria ali, né? Então o pessoal não sabe exatamente. Uma hora vão falar, não, era Maria, mãe dele, não era Maria Madalena. Mas não se tem comprovação de qual Maria era exatamente ali. Né? E é interessante esse ponto, porque eu acho, aí agora eu também me confundo, mas eu acho que foi no livro do Amor, em que se fala que Maria era um título também que elas alcançavam. Pois é, exatamente. Então um título. Né, que tá ligado ao véu vermelho. Exatamente, de sacerdotisa. Exatamente. Um título de sacerdotisa. Você tá fazendo a referência, inclusive, da cidade ligada ao mar, né? Exato. Morgana também quer dizer aquela que veio do mar. Aí. E que tem também tudo a ver com a ilha lá de Avalon. De Avalon e Glastonbury, né? O lugar do convento ali, Glastonbury. Aí, elas foram fundadoras de um culto nessa região, essas Marias, quando chegaram, né? E a presença delas marcou o início da evangelização na região da Provença. A Provença não é esse lado do sudoeste, já é o lado até de Marsella, ali a região provençal. Marsella, Cassis, já é do outro lado, né? O lado sudeste ali da França, né? Fronteira com a Itália, enquanto o lado sudoeste é fronteira com a Espanha, né? Mas pegaram toda essa parte, né? Então, assim, no meio do caminho a gente vai ter o lugar lá, aquela caverna que tem construções da arquitetura de Murillo. Vocês lembram que a gente foi na expedição? Sabe? Eu vou mostrar as fotos, porque eu vou falar nisso para vocês, então. Vamos nas fotos aleatórias. Aqui, gente, a gente tá indo na sequência, só para ter certeza aqui. Tá. Aqui a gente tem, lá embaixo, é o labirinto da igreja de Chartres, da Catedral de Chartres. Exatamente como é descrito no livro. Sim. Só que a gente olha, gente, parece que esse labirinto é enorme, mas ele é pequenininho, né? Assim. E eu tenho uma foto minha vendo esse labirinto do lado de cima, do telhado da catedral, que eu vou contar pra vocês. Eu tive a experiência de entrar em áreas da Catedral de Chartres que ninguém entra, ninguém tem acesso. Então, a gente tem essa parte aí que é o labirinto, que, na verdade, representava para eles uma transformação, um processo de transformação, como se fossem iniciações. E essas iniciações tinham a ver também com a questão de equilíbrio do casal, né? Então, a gente vai ter também aí a história do mito de Ariadne, né? Ariadne, como é que eu estava procurando o nome do... Teseu? Teseu. Teseu e Ariadne.
né? Tem a ver com esse labirinto. A história do labirinto do Minotauro é uma relação com esse labirinto, que é um labirinto iniciático. Isso é tão eu já não sei mais em qual igreja francesa que o livro faz a citação, mas tem uma igreja na França que tem um labirinto como esse logo na entrada, para você fazer com os dedos. E eles falam assim, como que um símbolo herético pode ser utilizado dentro de uma igreja? E aí a imagem que estava abaixo, vamos deixar as imagens agora. A imagem que está abaixo já é o mesmo labirinto, estão vendo? Que é mais ou menos a mesma significação ali. Só que esse aí já está na Itália. Esse aí está na região da Matilda de Canossa. Será que esse que está logo na entrada da igreja. Então esse. Ele é pequenininho, você consegue fazer com os dedos. Isso. Esse aí já está na Itália. E a gente vai ver também, gente, essa questão que a gente está falando de casal, tem a história também do Nimrod com a Isa, né? Que é contado no Belicena Vilca, que foi quando sequestraram uma princesa Isa, e essa princesa Isa, sequestrada, foi levada para um mundo paralelo, e o Nimrod criou um tal de grupo das vestimentas para criar uma roupa que permitia que eles conseguissem se treinar. E ele criou uma torre do conhecimento, monumentos escalonados e o grupo das vestimentas para que isso tudo permitisse a eles treinarem para conseguir acessar esse outro mundo paralelo, para tentar recuperar essa Isa. Né? E no meio do caminho eles conseguem chegar do outro lado, mas eles morrem. E aí os seres extradimensionais que viram a luta dele para salvar a Isa, e a Isa também lutando pelo equilíbrio deles, já pelo amor dos dois de casal, considerou aquilo algo tão mágico que acabou ajudando esses dois a passarem um processo de transmutação. Né? E essa Isa tem tudo a ver com a Isa do Idibel, essa história dela. Né? Não o noivo dela em questão, mas ela sim, que tem a ver com esse grupo aí também das vestimentas. Informação confirmada, tá, gente? Eu verifiquei, além de ter feito a pesquisa toda com documentação, depois de ter feito a pesquisa toda, ainda procuramos os parceiros para confirmar isso daí. As histórias estão sempre se repetindo, sim, né, Sim, Otávio? e se encaixam. Aí, voltando para as imagens, vamos passar essa daí. Aí, gente, quando lançaram a Bíblia no século XIII... Obrigado, e o seu? Vou servir tá, agora, obrigado. Pode ficar tranquilo. Quando lançaram a Bíblia no século XIII, na região da Provença, que é mais ali pro lado de Marsella, mas lembra que eu falei que o pessoal que eram os discípulos da Madalena entraram ali pelo sudoeste, mas também depois foram pro lado provençal? Uhum. Lançaram essa Bíblia, a Bíblia que foi lançada na região da Provença no século XIII tinha essa marca d'água em todas as páginas. Essa era a marca d'água da Bíblia. O século XIII é exatamente o período dos cátaros, né? Se não foi no período deles, foi um pouquinho antes. Mas é mais ou 12, menos... Acho que entre 12 e 14. Isso, é mais ou menos isso. O que a gente está vendo aqui, gente? Vários simbolismos. A gente consegue ver uma taça, representa o graal. As uvas em cima da taça representam a linhagem de sangue, os descendentes de Cristo. As alças ali é tipo um caduceu representando um útero também. Aí a gente observa que essa taça, que tem a ver com o segredo do Graal, que era o quê? O equilíbrio de um casal que se desenvolvia nas frequências e conseguia juntos entrelaçar suas energias e materializar um pó que era usado para o prolongamento de vida. Essa taça tem também um rabo de peixe embaixo, que é a representação aí do cristianismo. Salve ictus, né? Exatamente. E o MM, né, que não são os chocolates MM, né, que era Maria de Magdala ou Maria Madalena. Então, se quando você olha isso na Bíblia, gente, ou seja, quando eles entregavam a Bíblia para o pessoal daquela região, eles já passavam a mensagem oculta para eles ali, dos descendentes de Jesus e Madalena. Tem vários códigos aí. Né? A questão do útero, do caduceu, o entrelaçamento, o eu sou eu, tá tudo marcado nisso daí. Né? E são codificações que os dimensionais, quando estão
conectados com o seu processo de desenvolvimento, eles olham para isso, o sentir deles é igual olhar para uma frequência de onda. Aquilo te desperta sem você perceber por quê. Porque você está olhando para uma frequência que você reconhece. Mesmo que, logicamente, você ainda não saiba de onde vem, mas ela te produz um sentimento, uma sensação, uma vontade de uma busca. Então, essa foi a maneira que eles encontraram de mandar sinais, como se fossem frequências de onda, para os cristãos do sul todo da França, para despertar os dimensionais. E aqueles que tinham a descendência genética do Jesus e Madalena, né? Desses personagens ou desses desses títulos, arquétipos, né? Desses arquétipos. Exatamente. Será que antes de você passar para a próxima imagem, eu posso te fazer uma pergunta? Claro, claro. Você chegou a percorrer o labirinto? Na verdade, não. Porque só tem um dia do ano que eles tiram as cadeiras e faz uma fila enorme. Tem as cadeiras mesmo? Tem as cadeiras, elas ficam em cima para tampar o labirinto. Só para o pessoal que está em casa, que talvez não tenha lido o livro, há uma passagem do Livro do Amor que conta sobre a importância desse labirinto. O labirinto ele tem uma função de conectar a Matilda de Canossa. O livro está muito centrado em cima da história dela e da busca dela de manter essa história viva. Sim. E a utilização desse labirinto vivo. Eles usam muito a expressão solviturambulando, né? Que você vai se resolvendo enquanto vai andando. Está muito sincronizado na leitura do Pai Nosso, mas eu tenho a impressão que é muito mais profundo do que isso, né? Me conectou muito, Otávio, com os trabalhos que são feitos em Daquilin, que a gente precisa caminhar para que eles possam ser executados, né? Esse princípio de que você precisa caminhar para trabalhar a sua frequência, para elevar a tua frequência de alguma forma. É porque quando a gente caminha, o que é caminhar? Você sai de um ponto e você chega em outro. Caminhar também te relembra vários momentos no passado em que nós tivemos que caminhar, né? Peregrinar, fazer várias coisas assim. Isso remete a essa memória pra gente também. Caminhar também vai movimentar a sua energia. Então, o seu campo, se ele estiver estagnado, tudo que vai te colocar para caminhar, você coloca as coisas... Caminhar é se colocar em movimento. Então, a caminhada ela tem várias codificações, né? Várias. Que podem te permitir acessar a sua memória cósmica, podem permitir tirar as estagnações que você está tendo e mais interagir com as frequências do percurso da caminhada. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Então, quando eles fazem essa caminhada, é um processo iniciático ali, essa caminhada no labirinto. E é circular, né? Me lembrou Sim. muito também a frequência em espiral Sim. que a gente precisa atingir. Sim. E o fato que é criticado no livro das cadeiras. E eu não sabia se era verdade, Não, né? isso é verdade. O padre faz uma crítica como símbolos que foram ocultados do conhecimento da população e um deles foi o labirinto. É verdade, porque quando você entra lá, eu custei para ver o labirinto, porque eu entrei, andei lá dentro e depois eu perguntei assim, cadê o labirinto? Na verdade, eu estava pisando em cima dele. Uhum. Mas estava com as cadeiras todas em cima. Aí eu não vi. Eu tive uma visão melhor quando eu fui para o telhado, a gente escalou o telhado de lá, e lá tem furos que te permitem ver tudo o que acontece lá embaixo. E escutar. Você escuta tudo que as pessoas estão falando lá embaixo, você vê tudo. Nessas câmaras secretas que existem na Catedral de Chartres. Como um labirinto sensorial. E como um labirinto sensorial. Então, lá de cima, olhando pelo buraco, eu vi o labirinto. Mesmo com as cadeiras, você tem a visão do todo. Você vê as cadeiras, você vê ele lá embaixo. Mas tem um dia por ano que eles tiram as cadeiras todas e tem uma fila que eles fazem, que vão fazer uma caminhada lá, um processo iniciático de um grupo lá. Eu fui até convidado algumas vezes para ir, mas eu acabei não indo, não fui. Tá. Aí eu vou pedir para você dar mais um passo, porque algumas pessoas aqui já leram, outras pessoas não leram esse livro, estão conhecendo pela primeira vez. Tem uma pergunta aqui, Léo, que eu já vou puxar, que é assim, mas eu não perdi. Quem que é essa Matilda? A Matilda de Canossa. Qual a importância dela nesse contexto que a gente está trazendo aqui sobre os cátaros? É porque assim... Porque ela é uma peça fundamental no nosso entendimento de hoje, né? A autora, a autora do livro O Segredo do Anel, a Kathleen Gold, eu esqueço o sobrenome dela. Goldwan, um negócio assim. Peraí que eu já vou pegar de novo, eu também... A nossa Kathleen McGowan. A Kathleen McGowan, que escreveu o livro O Segredo do Anel, ela é uma pessoa que ela sempre tentou mostrar a importância de algumas mulheres na história. E as pesquisas dela começaram sobre a Madalena. Mas ao pesquisar sobre a Madalena, ela viu a importância de várias outras mulheres que seguiram esse mesmo caminho. Ela viu que em vários momentos da história tiveram mulheres que tiveram papéis muito importantes e que suprimiram o papel delas.
né? Ou deturparam. Sim, É como igual Joana d'Arc. Como Joana d'Arc, por exemplo. Porque Joana d'Arc, ela se vestia igual um homem, ela era igual um homem. Não, gente. Ela se casou. Ela não morreu na fogueira. Não? Então, tem várias histórias diferentes. Tem cartório lá na França que mostra onde registrou o casamento dela depois. Né? Então, assim, tem várias... tem uma live, eu acho que no meu canal, só sobre a Joana d'Arc, se eu não me engano. Acho que eu devo ter feito com a Sonia. Que a gente fala dessa parte, o lado B da história dela, o que ninguém sabia. Né? Mas a Joana d'Arc foi a última que tinha essa genética mais presente ainda das Amazonas, que era a mesma da Maria, a mesma da Madalena, né? Essas todas aí que a gente está citando, elas todas tinham essa genética mais forte, esse lado de sacerdotisa mais presente. Né? Então, a Matilda já era na Itália, né? E ela tem uma história, né? Ela tinha as terras dela, tudo ali. Ela tem uma história de ter sido treinada num desenvolvimento diferenciado, que eram esses conhecimentos, justamente esses mesmos da Madalena, né? Como se fosse a herança do conhecimento aí, do equilíbrio de casais, a gente pode dizer assim, a importância do eu sou eu, a importância do respeito mútuo, do equilíbrio, né? Lembra do início da live, da sociedade antiga, que tinha as mulheres sacerdotisas? É uma restauração disso, né? Então, assim, tinha um livro, que acho que o pai dela, né? Eu não me lembro do detalhe, que tinha um livro que ela recebe o livro do amor ali. Ela, na verdade, ela é iniciada, né? Porque a pessoa que cuida dela quando criança faz parte da ordem, né? Exatamente. Da ordem dos cátaros. Isso. E aí ela tem um mestre, esse mestre entrega o livro para ela. Exatamente. Agora eu lembrei, essa parte eu não lembrava. Então, assim, o conhecimento da Madalena, que era o conhecimento dessas leis universais, que vinha desse conhecimento ancestral da sacerdotisa, que em vários momentos durante a humanidade, na história, quando ele aparecia, tentavam suprimir, né? É como se fosse uma das partes dos tesouros dos cátaros fosse esse livro também, esse conhecimento, né? Que tem a ver com a energia do Graal, de tudo isso, né? Da chama trina, tudo isso está ligado. Então, a pessoa que cuidava dela tinha esse conhecimento. E ela foi iniciada nesse conhecimento. Né? E ao ser iniciada nesse conhecimento, depois ela conheceu o Papa Jorge, né? Jorge VII ou VIII, não Gregório. sei. Gregório, eu sempre chamo de Jorge. Gregório VII ou VIII. E ela o iniciou também, né? Sim. Então, assim, e eles formaram um casal. E enfrentaram muitas coisas como um casal, né? Inclusive tiveram filho. Sim. Então, o livro conta essa história. Né? E particularmente, ele é um livro bem maior do que o livro do Segredo do Anel, mas bem maior, bem mais complexo, bem mais profundo, mas eu acho muito mais bonito. Sim. Muito mais bonito, porque ele vai bem fundo. Sim. Né? O Segredo do Anel, embora seja um livro muito legal também, eu acho que ele é mais raso, porque ele ainda está querendo te mostrar que Jesus tinha uma esposa, né? Ele está mais em cima disso. Mas quando você já parte do princípio que você já sabe isso, você quer ir muito além. Uhum. Né? E esse segundo livro, ele vai muito além. Sim. Em termos de reflexão. E tem um aspecto interessante aí, complementando, Nérias, para você e para os demais que estão relatando aí, tentando entender, ela foi uma, entre aspas, uma grande benfeitora da Igreja Católica na época. Né? Ela construiu vários mosteiros, Sim. fez várias reformas, numa tentativa de ela doou, inclusive, boa parte das terras dela para detenção para tendo a Igreja Católica como detentora, numa tentativa de, ao manter essa parceria, que a ordem dela, né, esses iniciados e essa lógica aí que é chamada de livro do amor, dentro deste livro, fosse preservada. Então, ela procurou manter essa conciliação, né, de algo que era irreconciliável, que era a Igreja Católica da época, com esses conhecimentos que o livro, pelo menos, nos leva a entender que foi originado com os cátaros e com a história de Maria Madalena. Porque não tem como você conciliar duas coisas que são opostas nesse sentido. Não são polaridades opostas que se somam. Se você destruiria todos os princípios da igreja. A sensação que eu tenho, assim, lendo, é que ela comprou o silêncio da Igreja Católica para ela conseguir manter a ordem. Sim. E talvez por isso ela tenha sido enterrada depois, Sim. os restos mortais dela dentro da Basílica de São Pedro, né? Porque ela foi uma grande benfeitora no fritar dos ovos, né? E o pessoal dela, do grupo dela, inclusive foram os que participaram da construção da Catedral de Chartres. Sim. Né? E por isso a Catedral de Chartres, na França, né, que fica perto da região ali do Vale do Loire, perto de Blois e tudo mais, a Catedral de Chartres, os vitrais de lá, eles
homenagens a essas grandes mulheres da história. Você olha os vitrais da Catedral de Chartres, que ela é lindíssima, é muito bonita, cheio de segredos. Eu vou mostrar algumas coisas que eu achei lá na catedral, menos os vitrais, que na época eu não tinha lido esses livros, né? Como eu falei. Tudo isso eu descobri depois, né? Então, eu não dei atenção para os vitrais. Eu vi que só tinha... Eu falei, gente, cheio de coisa de mulher aqui fazendo isso, mulher aqui fazendo aquilo. O que quer dizer isso? Porque eu não sabia quem era quem ali quando eu fui lá daquela vez. Então eu perdi esse detalhe. Mas a Catedral de Chartres, com todos os segredos ali de maçonaria construtiva, né? Dos maçons da construção, da geometria sagrada, também colocando todos esses segredos desse equilíbrio do sagrado masculino e feminino, né? O sagrado no sentido, né, que a gente aprendeu que é o que nos agrada, mas não existia um feminino sem o masculino e o masculino sem feminino. Né? Precisa desse equilíbrio. Então,